Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma coisa muito especial para mim. Um tour pelo meu sketchbook, tá? Com todos os meus desenhos aí ao longo do ano de 2025. É lógico que tiveram outros desenhos que eu fiz que não foram aqui no sketchbook, mas como nele é onde tem mais uma concentração maior de artes minhas, eu vou mostrar para vocês tudo que eu coloquei aqui dentro no ano passado. O primeiro desenho começou em março do ano passado, então já tem aí quase um ano, né? Agora a gente tá em janeiro. Era pra ser aquela estátua de Davi, sabe? Porém, todavia, entretanto, acabou que eu não gostei do resultado. O rosto não ficou harmônico, não ficou nem muito parecido com a estátua em si. Eu achei que no final teve muitos erros aqui de anatomia, o que ao longo do ano eu consegui corrigir em outros trabalhos e estudos que eu fiz além aqui do que tá no sketchbook, tá? Fiz com grafite, né? Utilizei grafite para esse trabalho. Aqui eu já usei lápis carvão, tá? Acho que foi no mesmo dia, inclusive dia 2, ó. Fiz os dois desenhos no mesmo dia. Aqui eu utilizei lápis carvão para desenhar, né? Para fazer esse acabamento. É um dos meus desenhos favoritos da vida. Então, assim, fiquei apaixonada por esse resultado. Esse realmente eu gostei bastante. Esse aqui eu recém tinha ganhado no joguinho de lápis de cor ali, né? Do meu marido. Dia 5 de março, ó. E aí eu fiz a Margot de aniversário. Ainda anotei aqui, ó. Primeiro aninho da Margot, que é a minha gatinha linda, maravilhosa. E eu coloquei ela no cenário que era o meu antigo ateliê, né? Hoje não é mais assim, mas enfim, coloquei ela lá. Lá no dia 9 de março, eu utilizei uma referência de uma fotografia para criar essa imagem, porém na pintura eu quis trazer um contraste muito mais iluminado, uma coisa mais artística de fato, né? Estilizando um pouco esse desenho, não procurei fazer algo bem realista, então eu acabei gostando bastante desse estilo aqui. Depois eu já fiz, ó, o meu outro filme favorito da vida, que é um dos que eu mais amo, sem dúvida, que é o Ratatouille. E eu fiz com lápis de cor, né? Então, assim, gostei bastante do resultado. Eu gosto muito de trabalhar com lápis de cor assim, ó, mantendo as falhas, sabe? Quando a gente deixa as falhas do desenho, a gente deixa que o material, ele seja natural, né? Eu não gosto de apertar o lápis, eu gosto de que ele realmente se expresse no papel. Aqui eu já comecei a trabalhar com carvão, ó, em março do ano passado, foi quando eu comecei a conhecer esse material e eu amei, assim, é um dos materiais que hoje em dia eu mais gosto de trabalhar. Eu peguei uma fotografia mais antiga, assim, não muito nítida também, e estilizei ela com carvão. Aqui então eu mantive a ideia do carvão, tentei fazer um retrato, esse eu já gostei bastante, achei que ficou muito de acordo com a referência. E não só isso, eu achei que eu consegui dar um contraste muito legal dentro da limitação de materiais, né? Porque o carvão, a gente não tem muitas opções, carvão é carvão, né? Tem o lápis, tem ali o pão pastel e no máximo eu uso um esfuminho também. Para esse desenho aqui, eu vim com um lápis de cor, mas eu quis trazer uma proposta um pouco diferente. Eu quis fazer um teste, trabalhando mais com rachuras, ó. Então, a gente vê que eu trouxe essa texturização, cores não óbvias, né? Eu gosto muito do azul, de trabalhar com azul. Eu acho que ele realmente dá um toque muito legal. E no fundo, eu trouxe um pastel seco, né? Para dar esse fundo, assim, mais degradezinho, sem me dar muito trabalho também, porque fazer fundo de lápis de cor eu acho horrível. Nesse aqui, eu não gostei muito também desse desenho, apesar de eu amar as cores, né, gostar muito desse rosa com amarelo, contraste do azul, um toque mais alaranjado, avermelhado, eu achei que tudo ficou muito harmônico, né, tem um pouquinho de azul no olho pra condizer com o fundo, mas eu não gostei da anatomia, tá, apesar de que, lógico, eu fiz algo estilizado, não era pra ser realista esse olho, essa boca, realmente eu estilizei o desenho, mas eu acabei não gostando tanto. Aqui eu já tava fazendo um estudo mesmo, né? Aqui já era mês 6, ó, já estamos em junho, tá? A gente vê que eu não desenhei tanto, desenhei mais no começo do ano, depois eu dei uma parada. E aqui eu tava fazendo um estudo da mesma mulher em diferentes poses, gostei, trabalhei com rachuras e um pouquinho de lápis de cor pra dar um toque. Não achei o desenho mais maravilhoso, mas tá ok. Esse aqui, ó,
Eu trabalhei com lápis de cor e eu tinha medo de usar muita guache nesse papel aqui, tá? Porque não é um papel de gramatura alta. Mas eu usei pro fundo guache roxa e depois lápis de cor branco para dar uma textura em cima, ó. E achei que funcionou. Gostei muito, estilizei bastante esse desenho. Olha só, criei bastante coisa nele também, né? Fui muito além da referência e acabei gostando muito do resultado. Achei bem diferente. Aqui eu me propus a fazer desenho direto com caneta, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei fotos que eu mesma tirei, que eu tinha na minha galeria de alimentos. Eu amo tirar foto de comida quando eu saio para tomar um café, alguma coisa do tipo. E eu utilizei essas fotos como referência, né, como base. E ao fundo eu botei uma guache, só para dar um toque de cor. E eu achei que ficou muito legal esse trabalho aqui. E eu amei fazer, amei, assim, é uma coisa que eu poderia passar o dia fazendo. Aqui eu trouxe um pé, não sei pra vocês, mas pra mim como artista, um pé é um bicho de 7 cabeças, eu acho muito difícil, mas realmente esse é o pé que eu mais fiquei orgulhosa de desenhar na minha vida. Eu fiz ele somente com lápis grafite, né, e eu acho que eu consegui um resultado muito legal dentro da proposta, apesar de que o pé em si é feio dessa foto, né, o pé é feio, mas o resultado ficou bom. Aqui eu fiz uma homenagem com carvão para minha cachorrinha que faleceu no ano passado. Então é uma foto nossa. E eu lembro que eu tava desenhando chorando e eu ficava cuidando para as lágrimas não caírem no desenho, porque eu não conseguia desenhar sem chorar. Esse desenho foi bem triste, na verdade, mas faz parte. Eu acho que ele, enfim, tem significado especial para mim. Aqui a gente já tá falando, então, de algo que eu também criei. Eu utilizei uma modelo do Pinterest como referência e fiz ela mais como se ela fosse uma flor, sabe? Então eu estilizei bastante coisa, trouxe uma sobrancelha diferente, deixei ela mais magra e marcada, vamos dizer assim, pescoçuda, né? Então a anatomia não tá de fato como a anatomia humana tende a ser, né? Tem erros de anatomia, mas na verdade não passa de estilização. Gostei muito do resultado, gostei das cores, achei uma proposta interessante. Não é o meu desenho preferido, mas gostei do resultado. Este aqui eu fiz com tinta guache, porque naquele outro desenho eu vi que a guache funcionava no papel. E eu acho que é um dos meus preferidos. Apesar de eu não gostar muito do rosto dela, eu achei que ficou um pouco feio. Eu gosto muito do todo. Eu pesquisei várias referências de elementos retrô, né? Então, um computador mais antigo, telefone e várias coisinhas assim. E fiz uma montagem maluquinha aqui pra fazer, enfim, uma arte diferente. E eu acabei gostando bastante do resultado dessa imagem, tá? Que a gente já tava no dia 30 de julho. Aqui eu usei giz pastel oleoso para fazer um estudo de cores, na verdade. Eu queria testar, né, essa coisa do neon com as cores do giz pastel, então eu acho que consegui um resultado bem legal, ficou uma iluminação muito boa dentro da proposta. Aqui, então, eu acabei trazendo essa arte e eu lembro que as cores fui eu que decidi, assim, eu mudei, não fiz de acordo com a referência. E eu quis trazer o azul para a porta justamente por ser complementar à cor laranja, que tivesse esse alto contraste aqui de cores, vamos dizer assim, e que ela fosse o ponto principal da arte. Então vocês podem observar que quando vocês olham, a primeira coisa que bate de verdade o olhar é para essa porta, porque o resto as cores estão muito harmônicas, andam muito lado a lado, né? Laranja, vermelhos, rosas. E aí tu bota um azul aqui e acaba chamando atenção. Então foi uma ideia mais estratégica de cores. Aqui eu peguei, olha só, umas fotos de pessoas comuns na internet e no Pinterest, né? Minha fonte maior de referências. E estilizei todos também. Então foi uma ideia de torná-los todos como se fossem personagens de uma mesma história. Trouxe as bochechinhas, né, para identificar aqui esse visual parecido um com o outro. Enfim, eu acabei gostando bastante desse desenho aqui. Eu achei que eu consegui ornar muito bem esses personagens. Eu aumentei, por exemplo, nariz, queixo. Eu trouxe tudo um pouco mais em evidência, né? Olhos maiores e mais arredondados nas crianças, justamente para trazer essas características mais de cartoon, mas ainda mantendo o meu estilo, né? Sem ser muito infantilizado também.
Aqui eu fiz um estudo, na verdade, é uma encomenda de uma tela que eu tinha pra fazer, e aí eu acabei fazendo um estudo aqui de composição do que eu queria onde, né? Eu não copiei exatamente uma referência, eu juntei várias, tipo, um pão que eu vi na internet, um jarro, enfim, e fui juntando e compondo pra ver o que eu achava mais harmônico, e fiz um teste aqui com rachuras de luz e sombra, né? Isso aqui, gente, é o maior arrependimento do meu sketchbook. Na verdade, isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz, né, com o pessoal que me segue no Instagram, pedindo para mandarem qualquer coisa que eu ia desenhar. E aí eu escolhi o que alguns seguidores mandaram e fiz, né? Então tinha gente que mandou um tubarão surfando, o Dobby bebezinho, né, um gato tomando café. E a galera foi usando a criatividade, uma fada roqueira, e eu fui desenhando aqui e postando. Foi uma atividade muito legal, eu gostei muito de fazer e eu gostei do resultado também. Mas não para esse sketchbook é meu xodozinho. Eu tenho um outro onde eu faço vários estudos, várias coisinhas assim mais simples, onde eu poderia ter colocado isso. Mas tudo bem, faz parte. Aqui nós temos então giz pastel oleoso novamente, uma referência de uma camponesa, enfim, não sei se é mesmo uma camponesa, mas é uma senhora aqui cuidando da horta, né? E aqui a gente já estava no mês 9, então agosto, setembro, já estávamos em setembro, tá? Quando eu fiz, eu gostei bastante, né? As cores também fui eu que escolhi e eu achei que ficou muito bonito, enfim, não tenho muito a dizer, mas eu gostei do resultado. Isso aqui, ó, foi em setembro também. Essa imagem aqui foi eu que fotografei lá no Peru. E eu usei a foto como referência, uma das minhas fotos preferidas de toda a viagem. E usei a foto como referência para criar uma arte. Gostei bastante, fiz com lápis de cor. Aqui tem outra foto também lá do Peru, que é eu e o meu marido. E lá em Machu Picchu, né? Machu Picchu, que fala. E, enfim, acabei utilizando essa foto como referência e giz pastel oleoso também, para fazer uma arte. Agora vem a minha preferida de todos os tempos. Essa arte aqui eu fiz com carvão e eu não tenho nem palavras para explicar o que eu sinto quando eu olho para isso aqui. Eu acho que isso aqui deveria ter sido um quadro imenso, eu deveria ter feito num papel gigante e mandado emoldurar, porque eu achei incrível. Eu acho que é um dos meus melhores trabalhos e para um material que eu comecei a conhecer no ano passado apenas, chegar mais para o fim do ano e eu já tá fazendo isso aqui, me deixou extremamente orgulhosa, assim, eu fiquei muito feliz. O carvão é realmente um material com o qual eu venho me identificando e eu amei que eu consegui trazer muito bem a texturização, né, do tecido, dos cabelos com sutileza, o pelo também, nada extremamente realista, né, muita sugestão, né, de sugestão de pelos, cabelos, mas sugestão de árvores, ó, mas algo que toca, sabe, que funciona, que, enfim, eu achei que ficou muito legal essa arte aqui, é a minha preferida do sketchbook inteiro. Aqui eu utilizei um lápis carvão para desenhar o meu marido, coitadinho, ficou vesgo. Mas tirando isso, eu achei que ficou legal. Eu fiz assim a mão livre, direto no carvão, não usei lápis nem nada. Então, assim, ficou muito legal para um exercício rápido, né? Aqui de novo, giz pastel oleoso. Vocês sabem que eu já falei, é um material que me relaxa. Então, sempre que eu tenho vontade de fazer uma coisa rápida, sem muito trabalho, eu uso giz pastel oleoso, porque eu trabalho muito rápido com ele. Assim, a questão de 30, 40 minutos, às vezes o desenho tá pronto. Uns 40 minutinhos, como esse aqui, vai. Aqui eu fiz com guache, eu tava num evento de artistas, era um encontro de artistas, a gente podia desenhar o que quisesse, eu peguei meu sketchbook e me desenhei. Claro que não ficou realista, eu fiz como deu, olhando uma referência qualquer. Me desenhei como uma camponesa pintando, misturei com café, enfim, porque passei o ano inteiro tomando muito café, então foi meio que uma ideia muito louca que surgiu aqui. Então, as flores, né, frutinhas de café, o café derramando pra minha xícara e eu pintando, uma coisa muito louca, não sei explicar, criei na hora. E o último desenho do ano foi o meu Papai Noel de giz pastel oleoso, que também não é o meu maior orgulho, mas tranquilo, eu gosto dele, não tenho nada contra o Papai Noel. E é isso, e agora tem várias folhas para eu preencher aí ao longo deste ano.
Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu abri o meu nenenzinho aqui pra vocês. E, enfim, tem alguns desenhos que eu gostei mais, outros menos, mas isso com certeza faz parte do processo. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, qual que foi o desenho preferido, qual que foi o que vocês menos gostaram. E tem um vídeo já no canal, cliquem aqui para assistir, que é customizando a capa do meu sketchbook, então eu mostro como eu fiz, tá? Então é isso, deixem um like, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações dos próximos vídeos.